Olá, tudo bem? Tô gravando aqui pela primeira vez com o celular deitado. Confesso que eu não me acostumo muito porque eu não sei para onde olhar exatamente, mas enfim, isso é o de menos. Então, o que é o canal do Antacarana? Nada mais é do que o canal que é construído a partir da nossa evolução. Ele começa a partir do nosso chakra cardíaco, né, que é conhecido como diamante, das 144 faces. Né? Aqui é a ligação com a nossa alma. Né? Quando a gente está em dúvida sobre alguma questão da nossa vida, basta jogar para o nosso chakra cardíaco, para o nosso coração aqui, né? Principalmente aqui, na região do timo, e sentir qual a decisão que deve ser tomada. Esse canal da Tancarana tem a ver com a nossa evolução, certo? Quanto mais evolução, expansão de consciência, mais conexão a gente tem com a fonte criadora, que é justamente o intuito desse canal. A fonte criadora, a mônada, né? A divina presença de eu sou. E é algo muito importante, porque muita gente sabe que estamos vivendo uma matrix. E aí, muita gente pode perguntar assim, o que isso tem a ver com a chama gêmea? Tem tudo a ver. Estamos inseridos dentro ainda de uma consciência de terceira dimensão. Por quê? A Matrix se trata de um aprisionamento energético. Né? Isso começou muito além da Guerra de Órion, né? Várias questões aí envolvidas, Atlântida, Lemúria, várias questões. Outro dia eu gravo melhor sobre isso, mas vamos voltar aqui. O que acontece? A partir do momento, né, que estamos inseridos nessa consciência de 3D, dessa grade energética, né, eu chamo sempre assim de uma redoma, né, uma bolha assim, que muita gente está despertando, né, e quer que o outro desperte também. Claro, a gente quer ver o outro que a gente ama assim, despertando. Mas o que ocorre? A Matrix, ela é extremamente inteligente. Por quê? Ela quer aprisionar, digamos assim, os escravos dentro dela. E como sair da Matrix? Os processos de cura são extremamente importantes. A nossa conexão com a nossa fonte criadora é primordial. Por que a gente sempre bate tanto assim na tecla, né, da questão das curas, das chamas gêmeas? Porque é exatamente isso. A Matrix é uma programação mental. Tem muita coisa assim disfarçada de cultura, por exemplo, mas que na verdade é uma crença limitante, que é inserida pela Matrix. A gente precisa ter cuidado com o que assiste, com o que ouve, com quem fala, porque a tecnologia é maravilhosa, né? Tem muitas chamas gêmeas que estão se reencontrando, almas gêmeas, almas afins, enfim. Família de almas estão se reencontrando através da tecnologia, mas ela atua na tecnologia também. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a nossa limpeza energética, a nossa proteção, vigiar os nossos pensamentos, porque eles atuam no nosso ponto fraco. Quanto mais brecha, mais eles atuam. E o que pode fazer? Né? Eles agem onde a gente não imagina, através de um filme, de uma novela, de um programa, de um documentário, não importa. Eles agem de qualquer forma. Eles são extremamente inteligentes. Essa consciência de terceira dimensão é o que prende ainda muita gente aqui. Tem muita gente que está despertando. E quando a pessoa está despertando, é como se fosse um vagalume. Eles rastreiam a energia, a frequência energética da pessoa e começam aí, então, os ataques. Por isso que muitas vezes a gente precisa ter cuidado. Às vezes a chama está com um comportamento que deu brecha e que a gente não entende por quê. Porque eles agem pela brecha. Às vezes não vão atacar a pessoa desperta, mas vão atacar a chama que não está desperta, um pai, a mãe, o irmão, um amigo, alguém que você ama muito. Então você precisa ter muito cuidado. Tudo é energia.
A gente vê um cristal, né? Aqui é uma cianita azul, a pele de Arcanjo Miguel, defendendo no combate, né? São Miguel. Mas tudo é energia, ninguém acredita, né? Assim, ninguém, entre aspas, né? Porque muita gente acredita, mas tem muitas pessoas que não acreditam que aqui um cristal eu considero como um ser vivo. Eu até dou risada, mas eu coloco até música clássica, Vivaldi, das 4 estações, coisa que eu amo, para tocar. Alguns que podem ir no sol, alguns que podem ir na água, ou então eu passo o incenso de Palo Santo, né? Eu uso muito a turmalina negra, né? Cianita azul, selenita branca. A gente tem muitas ferramentas que a espiritualidade dá. Basta a gente observar bem a situação. Porque, novamente, por que a gente fala tanto nesse processo de cura? Sem cura não há evolução. Sem cura não tem como estar diretamente com a chama gêmea. Existem chamas gêmeas que estão unidas, sim, vivendo juntas um processo de cura. Mas é aquele processo que todo mundo começa, né, a falar. A gente precisa orar e vigiar. Minha gente, o obsessor, ele começa ali se acoplar em alguém pela fraqueza energética. Bebida em excesso, fumar em excesso, enfim. Doce em excesso, seja lá o que for. Mas os ataques acontecem quando você está começando a despertar. Porque a sua frequência vai elevando. É a mesma situação dos chips, implantes, hologramas. Muita gente até fala, né? Ah, porque é chip, implante. Às vezes quando eu estou fazendo um atendimento, seja de mapeamento energético, registro acástico, não importa. Um envio. Eu vejo que a pessoa tem implante, tem chip. E a pessoa estava bem antes. E de repente está com aquele chip e implante. Isso já aconteceu com pessoas que eu amo, assim, que são da minha família de alma. Pessoas que estavam bem energeticamente. Do nada, sofreram um ataque para baixar a energia, porque o intuito do ataque é justamente esse. Pegar um ponto fraco para a energia descer. E aí, eles aprisionarem de novo na consciência. É o medo que implanta. Então, a gente tem que se ajudar, sabe? Trabalhar esse ego. O ego alimenta a Matrix. Simplesmente isso. É o alimento. E o medo que está inserido dentro do ego é um prato cheio. O medo aprisiona, impede a pessoa de fazer muita coisa. Porque todo mundo tem potencial. As pessoas que estão conectadas à fonte criadora têm a energia da fonte dentro de si. Basta se conectar. É como se apertasse assim um botãozinho, sabe? A fonte está em nós. Por isso que somos um. Somos fractais da fonte. À medida assim que a gente está dando cada passo, que a gente está evoluindo, que a gente está aqui cada vez mais saindo dessa consciência de 3D, dessa redoma, mais perto fica o retorno de voltar lá, né? Para a fonte criadora, com a nossa família de alma. Não esqueça que a gente é energia, somos consciências, somos fractais do todo. Então, quando eu falo do canal do Antakarana, é para você cada vez mais se cuidar. Essa conexão se tornar mais fluida, não se subestimar, acreditar no seu potencial, no seu poder pessoal, lembrando que ninguém é incompleto sem a sua chama gêmea. É preciso que os dois se tornem completos, individualmente falando, para que haja a união mais fluida. Ah, porque eu sinto isso. Claro, às vezes a gente sente aqui no cardíaco um buraco, uma falta. É porque alguma cura ainda precisa ser feita, porque a nossa felicidade só depende de nós. O nosso ego, nós precisamos controlar o ego. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem potencial, todo mundo tem capacidade. Algumas pessoas têm um dom. Não significa que a outra precisa ter o mesmo dom, mas não significa que o dom do outro não seja igualmente importante. Tem vários terapeutas surgindo a cada dia
Tem várias meninas assim que eu atendo que chegam a mim e dizem assim, eu comecei num curso, estou me encontrando como terapeuta. Isso é lindo. Estamos aqui para isso, para servir a fonte. Então, se você está passando por algum processo, você está nesse processo assim de chama gêmea, se está julgando na sua chama, olhe mais para você. Tente não julgar. Eu sei o quanto é difícil, que é uma situação cansativa, mas tente não julgar, porque você fica estagnada ou estagnado. Uma coisa muito importante que as pessoas não podem confundir é essa questão. Tem gente que sai buscando a chama. Eu quero encontrar minha chama. Não busca a sua chama gêmea. Se tiver de acontecer, a fonte leva até você por alguma razão. O reencontro com a chama sempre tem um motivo. Não é para viver só o romance. Tem algo muito forte além do romance. Porque se fosse para viver o romance, não precisava nem estar aqui encarnado. Né? Então, pensem. Não depositem as expectativas na sua contraparte. Também não coloquem elas assim num pedestal, porque ela, assim como você, está vivendo uma experiência humana, resgatando e se curando. Não tem expectativa, deixe fluir. Existe o efeito Zenão, que a física quântica explica, que quando a gente quer muito uma coisa, a gente pode co-criar. Mas aí pode ocorrer o efeito Zenão, porque você coloca pressão, ansiedade. Será que não vai acontecer? Que demora, sabe? Então, quando a gente quer uma coisa, a gente visualiza como já tendo aquela coisa, o algo, né? Aquela energia já sendo nossa, fazendo parte de você. E solta para o universo. Pronto, eu já tenho gratidão. Pronto. Mas aqui, não esqueça que você está aqui para desenvolver o seu potencial. São várias encarnações, mas é preciso ter cuidado. Eu não estou aqui fazendo terrorismo, não. Talvez acho que eu vou fazer outro vídeo em relação a isso, também com relação a isso. Mas é preciso ter cuidado, porque como eu estava falando, tem a questão dos hologramas. O que acontece? Se você, por exemplo, for procurar uma chama gêmea, eu quero encontrar minha chama gêmea, eu acho que é aquela. Eles vão colocar hologramas em você, que é fazer você enxergar uma ilusão, e você vai acreditar que aquilo é real. Por isso que muita gente, inclusive dentro da espiritualidade, espiritualistas sérios, ainda duvidam de tantas chamas gêmeas se reencontrando por causa disso, porque muita gente fica buscando a chama por causa da dependência emocional de reviver um grande amor. E é aí que está a cura. Se conectar com o seu potencial espiritual, os seus dons. Você tem uma egrégora forte, tem seus mentores que acompanham você. Então é necessário ter muito cuidado com relação a esses hologramas. Porque se a frequência baixar, é tudo frequência. Por isso que eu estou falando aqui. Se você baixa a sua frequência, pode vir holograma, chip, implante, obsessor. Mas quando a gente está desperto, nada disso pega. Quando a gente está com a frequência elevada. E aí, a gente precisa ter cuidado com relação aos ataques. Banhos energéticos, sabe? Conversar com alguém, colocar para fora por causa do chakra laríngeo, senão ele vai ficar doendo, né? Tem a noite escura da alma, que é já para essa questão do despertar, seja antes de encontrar a chama, ou se não encontrar a chama. Todo mundo está sendo sacudido. Nesse período que a gente está vivendo agora, tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Tem muito divino masculino, não só o feminino, mas também tem muito divino masculino. Embora muita gente ache que só o feminino passa pelas situações, não. Não significa que eles também não passem por situações que vão levar ao despertar dele. Cada um tem o seu propósito. Não fique comparando a sua trajetória com a da sua chama. Respeite o espaço da chama. Tenha compaixão por ela e por você. Paciência, confiança, acreditar para manifestar, porque você não está sozinho. A fonte habita em você.